Olá, eu sou a Jaque e a aula que você vai assistir agora faz parte de um curso da Pequenos Encantos, que é a maior plataforma de formação profissional para quem quer trabalhar com papelaria personalizada no Brasil. E se você quer ter acesso a todas as aulas desse curso e a um universo com mais de 500 cursos, é só clicar no link que está abaixo desse vídeo, fazer a sua inscrição, que eu tô te esperando lá na área do aluno. Então, gente, antes da gente seguir para criar o gabarito de capa, criar a arte, desenvolver o bloquinho, eu preciso ensinar o cálculo da capa, tá? O cálculo da capa é o seguinte, deixa eu até pegar minha calculadora aqui. O T que eu vou usar é de 8, mas esse espaçamento que a gente usa aqui entre a capa e a lombada interfere. Então, eu vou botar minha calculadora aqui e vou ensinar vocês a calcularem. Quem corta o miolinho, imprime no A4, corta na guilhotina semi-industrial, pode fazer a capa aqui com 10. Eu sei que o miolo tem 10,5, mas o cálculo é o seguinte, ó. E sem contar que eu vou dar uma refilada, então esse miolo ele vai acabar reduzindo. A gente refila, a gente corta, faz a costura, depois volta lá na guilhotina e refila. Então ele não fica com 10,5. Deixa eu ver quanto até que tá com esse aqui, meu. Deixa eu ver se eu acho aqui minha fita. Ó. Aqui, ó. Esse meu miolo aqui, no final ele ficou com 10,3 mais ou menos, porque eu refilei ele novamente, né? Então, quando você corta na guilhotina, você pode fazer a capa com 10 de largura, 15,5 de altura. Eu tô falando cálculo pro A6, tá? Porque olha só, 10 mais 8 ali do espaçamento, mais 0,8 vai ficar 10,8. E aí, se o seu miolo tem 10,5, você ainda tem 3 milímetros de sobra ali, tá? Pra poder o seu miolo encaixar e ficar dentro da capinha, ó, bem certinho assim, tá vendo? Só sobrando 1 milímetrozinho. Mas, eu vou falar pra você, se você não tem guilhotina semi-industrial, o meu caso aqui, meu miolo ficou com 10,3, então eu tenho mais meio pra ajustar aqui. Mas ainda tem aqui a costura, o cabeceado, né, aquela atadura que a gente pôs aqui, tudo isso engrossa e joga o miolo um pouquinho pra frente. Então, dá pra fazer a capa com 10 e se você for refilar na guilhotina semi-industrial. Se você não for refilar, não, já que eu vou imprimir direto no A6 e aí eu preciso que encaixe ali certinho, eu não vou refilar depois. Então, o cálculo vai ser o seguinte, capa com 15,5 de altura, a altura mantém, tá? Não muda nada. Mais capa de 10,5 de largura. 10,5 é a largura do miolo. Mas a capa não tem que ser meio centímetro a mais do que o miolo na brochura, não. No brochura, a capa ou ela é um pouquinho menor que o miolo e o espaçamento vai compensar, ou ela é exatamente do tamanho do miolo. Então, para quem não vai refilar depois, você vai fazer a capa com 10,5 mais 0, mais 8. Aqui eu botei, ó, 105 é o cálculo em milímetro. 105 mais 8. Aí você vai ter ali um espaçamento de 11,3. 10,5 mais o 8 ali. Só que não vai dar 10,5, vai dar um pouco mais do que 10,5. Porque aí vem a atadura, vem o fio encerado, não, o fio encerado não chega a engrossar porque ele fica bem pra dentro. Mas vem a atadura, vem o cabeceado, então ele vai chegar aí, seu miolo um pouquinho mais pra frente do que 10,5. E você vai ter o espaçamento com o 8 aqui. O 8 ele também não dá essa distância toda, porque um pouco fica pra cá, tem a espessura aqui do papelão, então digamos que no final esse espaçamento aqui fique com meio, né? E aí você vai ter a sua capa. Então, qual é o cálculo? Vou refilar na guilhotina, minha capa 10 centímetros por 15,5. Não vou refilar, vou imprimir direto no A6, 10,5 por 15,5. Tá? Eu vou fazer a capa lá com 10 porque eu vou refilar na guilhotina, mas inclusive até a arte que eu vou criar lá com a capa de 10 dá pra usar pra capa de 10,5, não interfere muito não, vai ficar com menos virada um pouquinho, mas dá pra usar, mas eu vou ensinar a fazer lá, a minha capa tá com 10, vou imprimir no A4 e refilar na guilhotina semi-industrial, eu vou ensinar a fazer a impressão, tá? No A4. Cálculo da minha lombada, já que qual a largura da minha lombada? A altura é a mesma altura da minha capa, 15,5. Qual é a largura? Pelo menos 1,5, né? Pra não ficar muito fininho. E aí o seu miolo impresso, ele tem que ter aqui, ó, a altura certinha de 1,5. Pra que você, essa capa encaixe certinho no seu miolo, ó. Ele tem 1,5 meu miolo, ó.
certinho 1,5, ó, tá vendo? Que é a mesma largura da minha lombada. Então, a altura que tiver a minha lombada tem que ter a mesma altura na minha quantidade de folha. Quantas folhas você usou? No A4 eu usei 30 folhas de sulfite, 75 gramas. 30, se você for imprimir no A6, você vai ter que multiplicar isso por 4. 3 vezes 4, 12, 120 páginas A6, tá bom? Então, agora a gente vai pro programa, a gente vai criar o gabarito da capa. Lembrando que eu vou fazer com 10, porque eu vou refilar na guilhotina semi-industrial, senão minha capa vai ficar com muita sobra. E se você não vai, você vai aumentar essa capa para 10,5. É só essa a diferença, tá? Mas aqui ficou entendido qual é o cálculo da largura da minha lombada, a altura da minha capa e a largura da minha capa, que fica diferente se eu for refilar na guilhotina ou se eu for imprimir direto no A6. 10,5 para quem vai fazer direto no A6, 10 para quem vai fazer refilado na guilhotina semi-industrial, tá bom? Então, finalizamos aqui. Agora podemos ir pro programa, criar o nosso gabarito de capa e depois criar a arte, que é criar as páginas, e depois a gente vai fazer as aulas de impressão. Vai ter impressão direto no A6, frente e verso, impressão automática no A4, frente e verso, impressão manual no A4 frente e verso, ok?